aparentemente normal, vivia em sua casa, naquele mesmo esquema de acordar cedo, trabalhar e dormir para trabalhar mais, até que do nada, um acontecimento bizarro transformou a sua vida para sempre. Ela se depara com um gato gigante na sua cozinha. E galera, chegamos a 222 mil inscritos, e todo dia eu me torno ainda mais grato pela ajuda que vocês vêm me dando. Vocês são incríveis, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Mas não vamos parar por aqui, vamos com tudo rumo aos 300 mil inscritos, então senta o dedo no like aí embaixo e clica no inscreva-se para mais vídeos como esse aqui no canal. Então o gato já está colocando suas habilidades na cozinha em prática, e assim que o despertar toca, ele vai até sua dona para acordá-la, e ela se apressa e vai para o seu trabalho, e após 2 longos minutos de CGI da cidade, Saco finalmente chega ao seu escritório, e Yuri vai falar com ela. Nisso, a mulher já esconde que estava vendo no computador, e sua amiga zoa a cara dela, dizendo para não ficar procurando namoradinhos com o computador da empresa, mas ela revela que na verdade estava pesquisando sobre qual o tamanho que o gato da raça Maine Coon é capaz de alcançar, pois ela quer comparar com o gato que tem em sua casa para saber até qual altura ele é capaz de chegar. Nesse momento, um colega delas aparece e diz que a reunião deles irá atrasar, então o Saco decide dar uma pausa nas pesquisas e pega sua marmita. Enquanto a Yuri, ela diz para sua amiga que qualquer coisa, caso o Saco não possa ficar com o gato, ela poderia deixar com ela. E voltando para casa, Saco pensa que essa possibilidade poderia ser possível mesmo, porém se lembra que seu gato não é nem um pouco normal. E bem, Yukit fica bravo por ela ter chegado tarde do trabalho em uma sexta-feira, e ao olhar para a mesa, Saco percebe que ele havia preparado a janta, e ela já havia esfriado, e logo se desculpa, e após comer, ela desmaia no sono, porém o gato bota a moral na casa, e a leva para tomar banho à força, e após isso, Yukit pega na bolsa dela o pote de marmita que havia feito para ela, e ao perceber que ela comeu tudo, Yukit fica contente, mas Saco aparece atrás dele, e o gato dá uma disfarçada, e ela comenta sobre a marmita de hoje estar uma delícia, então decide ir para a geladeira pegar a marmita do dia seguinte, porém Yukit não permite, pois ela deve guardar para amanhã. Só que Saco bajula tanto a marmita dele que Yukit acaba fazendo outra para ela comer agora, e nisso ela comenta sobre ele sempre agradar o paladar dela, mas logo se lembra que a Yuri havia dito que mulheres que vivem sozinha e com gatos geralmente tendem a não se casar, e isso abala ela, mas Saco tenta resistir e se convence de estar bem com essa situação. E bem, no dia seguinte, Yukit já prepara a marmita do dia e vai acordar Saco, só que ela não aparenta estar tão empolgada para ir trabalhar, e até aí nada de anormal, porém ela está com medo por conta da reunião que terá com o diretor-geral, e ela diz não ter terminado seus trabalhos ainda, e passa a se lamentar de tudo quanto é coisa. Nisso Yukit fica de saco cheio e joga ela para fora de casa, e tranca a porta. Afinal, problema de humanos não é com ele. E enquanto ela se ferra no trabalho, o gato fica em casa assistindo Ana Maria Braga do Japão, e ao ouvir que eles ensinariam a preparar curry, Yukit logo passa a prestar atenção na TV, e após ouvir toda a receita, ele decora na hora e já prepara o prato. Então de repente Saco manda uma mensagem de voz por telefone e diz que está tendo problema no trabalho e por conta disso precisará dormir por lá, ou seja, ela não poderá comer o curry que Yukit preparou. Enquanto isso, a empresa está um caos e todos os funcionários ralam para entregar todos os trabalhos a tempo, até que o celular de Saco toca, e quando ela atende, ela ouve um estalar de língua do seu gato, o que significa que ele está bem puto, e dessa forma ela passa a trabalhar em uma velocidade sobre-humana, despertando assim o instinto superior CLT. Então Saco conseguiu finalizar o trabalho da semana inteira para poder voltar para casa e não sentir a ira de Yukit. E bem, Yuri apresenteia com uma casinha de gato artesanal, e nesse momento seria bem conveniente, porém a casinha tá mais para um capacete, e na hora de dormir, isso serviu de alguma forma. E já no dia seguinte, a marmita dela está pronta, mas além disso, Yukit fez um biscoito caseiro para agradecer Yuri pelo presente, e chegando ao trabalho, seus colegas tiram uma com a cara dela, dizendo que seus dotes culinários dariam uma boa esposa, mas Saco diz que não é boa na cozinha, e quase diz que é o seu gato que prepara tudo, mas isso obviamente não pegaria bem. Certamente, ela seria transportada de lá direto para um manicômio, então ela mente dizendo que viu a receita na internet. E bem, o seu chefe aparece para falar do seu trabalho e pergunta sobre o gato dela, e nisso Saco questiona há quanto tempo ele sabia que ela tinha um gato, e ele diz que já ouviu uma vez. Então seu celular toca e ele sai para atendê-lo, e ela estranha ele dizer que já viu o gato, porém logo após aquele dia, Urizuka viajou a trabalho, então Saco só poderia perguntar mais coisas para ele na semana que vem, e Saco se vê bem ansiosa ao ponto de acreditar que irá perder seu sono, mas ela chega em casa e Yukit já havia preparado a janta. Resumindo, ela dormiu bem naquela noite, e no dia seguinte, Yukit sai para fora para jogar o lixo, e ele encontra uma senhorinha que vem parabenizá-lo pelo seu esforço e trabalho, e nisso ela questiona quanto tempo ele já está com Saco, pois se lembra do dia em que ela o resgatou. Ela retirou Yukit de um dia frio de neve, quando ele ainda era um filhote, e a senhora comenta que não imaginava que ele cresceria tanto. Sim, ele realmente passou um pouquinho do ponto. E bem, ela o presenteia com um chá e alga
nori, coisas que ele adora. Então ele prepara bolinhos de frangos com nori para sua dona, e ao acabar, ela pede mais. Porém Yukichi taca uma balança na cara dela, e isso faz ela entrar em desespero e fugir. Mas ela logo é capturada por Yukichi, que a pesa, e Sako percebe que está sim mais gorda. E com isso, o cardápio do gato muda para uma dieta bem menos calórica. E Yukichi tem um monólogo interno, onde diz ser o primeiro gato engenhoso de todos. E nisso sua dona chega em casa, vendo ela do avesso. Em outras palavras, a mulher bebeu todas, e Yukichi já estava preparando a comida, e analisa com ele mesmo que precisa apoiar sua dona no trabalho, pois assim é que Sako consegue comprar comida de gato para ele. Entretanto, ele lamenta a sua mana ser um desastre no geral, mas Yukichi se lembra da decisão que tomou no dia em que ela quis adotá-lo. Ele decidiu ir com ela, afinal, iria acabar morrendo se continuasse naquele local, naquele dia de nevada rigorosa. E ele se volta ao momento atual e coloca sua dona para dormir, pensando que deve deixá-la saudável para assim garantir a sua comida do próximo dia. Porém, no meio da madrugada, ela acorda querendo mais uma cerveja, mas logo é imobilizada por Yukichi. E bem no dia seguinte, Sako olha algumas fotos dele filhote, e isso a faz lembrar de algo que estava para perguntar. Então os dois se sentam e Sako pergunta o porquê de Yukichi ter ficado tão grande. Nisso ele se enfurece e pega a balança, mas ela diz que não estava falando disso, mas sim de sua altura. Sako estranha o tamanho descomunal que ele alcançou, além de também achar anormal um gato ter todas as suas habilidades domésticas. Sim, ela só está começando a perceber agora que tem algo errado. E Yukichi serve até como uma mulher do tempo, e a lembra de levar o guarda-chuva para o seu trabalho quando está em um clima de chuva. Então ela não se aguenta e agradece emocionada por toda a sua ajuda. Entretanto, volta-se a ter no foco da conversa e questionando o porquê dele ter crescido muito, mas ele ouve as palavras dela de gratidão e perde-se em seus pensamentos. Então Sako passa a acreditar que ele também não tem a resposta para isso, e ele de repente se lembra do seu chefe ter dito que viu Yukichi, porém ela nota que Orizuka fez esse comentário de uma forma muito natural, como se não se estranhasse o tamanho de seu gato. Só que aí vem algo em sua mente, que ele pode ter visto quando filhote, porém nessa época, a sua casa era uma imundície, e Sako fica com vergonha da possibilidade de seu chefe ter visto como ela é desorganizada. Então pergunta a Yukichi se ele sabe de alguma forma de apagar a sua memória, mas ele apenas vai tirando um cochilo e a deixa falando sozinha. E bem, após isso, ela se sente em posição fetal e pensa que não conseguirá encarar seu chefe após isso. E vendo a situação deplorável de sua dona, Yukichi decide aliviar ela e entrega uma cerveja, e após várias latinhas, ele finalmente conseguiu fazer com que ela bebesse até esquecer os seus problemas. E no fim, Yukichi fez o que ela queria. E bem, quando ele vai ao mercado, duas clientes notam o tal gato e se questionam se estariam ficando loucas. Nisso, uma das funcionárias pergunta ao gerente o que fazer, pois o gato gigante estava lá de novo. E nisso o gerente fecha a cara e decide ir até lá falar com ele. Mas chegando até Yukichi, ele aperta suas patas e agradece por ser um cliente fiel. E Ryo fica sem entender nada, achando que era para afastar o gato. E bem, ela fica analisando ele e se questiona aonde estaria o zíper de sua fantasia. E quando ele passa suas compras, a garota comenta sobre uma amostra de pacotinhos churro, que são dados a clientes que compram comida de gato em lata. E ela pergunta se Yukichi gostaria de algumas amostras. E claramente, isso abre um baita sorriso no rosto do garotão. E após Ryo terminar de atendê-lo, ela vai até o gerente e nota que ele é tão esquisito quanto o gato gigante, que ela acabou de atender. O maluco está rindo sozinho, porém ele explica que estava lendo pesquisa de satisfação à presença do gato gigante na loja, e todos os clientes acharam ele fofinho, portanto, são contra proibirem ele de frequentar o mercado. E bem, o gerente gostou tanto do gato que começa a cogitar a possibilidade de colocá-lo para fazer um bico no mercado. E falando nele, o coitado já estava tendo problemas com sujeira, isso porque ele havia acabado de limpar o local. E já na manhã seguinte, Sako está em seu trabalho, produzindo igual uma mula, e ela então recebe um elogio de um de seus superiores, e Sako comenta que apenas descansou bastante aquele final de semana, mas em sua mente, ela sente que está esquecendo de algo, e esse algo chega bem na hora. No caso, era seu chefe, Orizuka. Ele acaba de voltar de sua viagem de negócios, e ele pede para conversar com ela. No entanto, Sako estava querendo morrer por estar ao lado dele, e parece que a cerveja não foi capaz de apagar a sua memória por tanto tempo. Bem, Orizuka comenta com ela a respeito da avaliação da empresa C, que haviam dito na semana passada. Ele diz que ela entregou o trabalho antes da data final, e isso ajudou muito a todos. E nisso, Orizuka se lembra do começo dela na empresa. Sako era uma funcionária bem menos segura de si, e ele questiona se essa mudança repentina dela tem a ver com seu gato, e isso a deixa completamente em choque, o que a faz gritar que não, e pergunta como ele sabe sobre o gato, e também questiona de quando ele foi em sua casa. Então ele explica que foi um pouco após ela começar a trabalhar naquela empresa, e conta que a encontrou em um bar toda largada. Nisso, Orizuka se viu na obrigação de deixá-la em casa em segurança, só que ao chegarem lá, a porta estava trancada. Entretanto, o gato apareceu e destrancou a porta, e isso o deixou bem confuso, imaginando que Sako apenas tivesse esquecido de trancar a
a porta. E bem, ela pergunta se ele chegou a entrar em sua casa, mas pergunta-lhe demonstrando um certo nervosismo. Então Onizuka diz para ela ficar sossegada, pois nenhum homem teria coragem de fazer nada com ela em uma casa cheia de lixo. E ela pede para que Onizuka passe alguma tarefa extra para ela, para assim compensar o seu desleixo. E então ele pede para ela ir em um aquário com ele no último domingo do mês. E chegando em casa, Saku já dá a notícia ao Yukichi e mostra o cartaz do evento que irá com seu chefe. E diz que irá uma apresentação ao vivo do grupo de lesmas do mar. Nisso, o gato mostra um espanto, pois também conhecia esse famoso grupo. E mais um monólogo de Yukichi se inicia. Ele realça toda a sua grande sapiência ao fazer as coisas, porém até um ser de luz como ele ainda tem os seus problemas. No caso, seria uma humana ineficiente que mal consegue separar o lixo de casa. Até os corvos da rua conseguem identificar os dias que ela deveria colocar o lixo para fora. E nisso Yukichi se questiona como uma empresa contratou alguém como ela. E bem, no dia seguinte, Saku pede para que Yukichi a ensine a cozinhar. Parece que um senso de responsabilidade começou a bater nela, porém o gato apenas a ignora e volta a fazer seus afazeres. Mas ela implora e diz que não quer mais ser uma inútil que depende dele para se cuidar. E diz ter se lembrado disso na semana passada. E dessa forma, ela o convence. E Yukichi pega um livro de receitas básicas, onde só tem receitas que qualquer idiota consegue preparar. E ele aponta para uma receita de arroz simples, com ovo cru por cima. Então ele faz a parte mais difícil da receita, que seria preparar o arroz. Nisso, a única parte que Saku deveria fazer era quebrar o ovo cru e jogar por cima do arroz. Porém, até isso ela tem dificuldade de fazer. E quando quebra o ovo, ela joga vários pedaços de casca junto com ele. Chega a dar pena da coitada, mas Yukichi resolve esse problema também e retira as cascas com um hashi. Porém, mesmo após isso, Saku ainda consegue fazer besteira e acaba encharcando seu prato de shoyu. E isso deixa o gato perplexo de como a sua humana conseguia ser tapada a esse nível. Então Saku decide fazer uma receita ainda mais simples, mas ao folhear as páginas daquele livro, ela nota que já comeu os pratos de todas aquelas receitas. Então ela se lembra que Yukichi preparava aquelas receitas básicas quando era um filhote. E nisso ele fica com vergonha e se esconde, pois agora ele já é bem mais profissional do que isso. Entretanto, Saku sente uma certa nostalgia em comer um bolinho de arroz daquele livro novamente, e pede para que ele faça para ela, e ele atende o seu pedido. E bem, no dia seguinte, Yukichi vai preparar a comida, e acaba se atrapalhando na hora de quebrar o ovo, por conta de uma mosca chata. E depois, quando tudo está pronto, ele também bate a pata na quina da mesa. Pois é, parece que ele está aprendendo a ser desastrado com a dona. E falando nela, a desastrada aparece por lá, e pisa acidentalmente no rabo dele, só para deixar o dia dele ainda melhor. E bem, após ela partir para o seu trabalho, ele volta a cuidar dos afazeres domésticos, e ao colocar as roupas no varal para secar, uma chuva violenta surge, e do nada faz com que ele precise lavar tudo de novo. Parece que esse definitivamente não é o dia dele. E quando ele liga a TV, ele se depara com uma reportagem a respeito da forte chuva, e a repórter vai falar justamente com Saku, e comenta com ela sobre a importância de sempre estarmos com um guarda-chuva nesses momentos. E Saku diz que alguém em sua casa sempre separa um guarda-chuva para ela nesses momentos, e ela diz ser muito grata a essa pessoa, e Yukichi fica muito feliz com esse comentário. E quando ela chega em casa, Saku tem uma surpresa, pois a janta já estava em outro patamar aquele dia. E como forma de agradecer, na noite seguinte, ela tratou de comprar um presentinho para ele. E bem, por algum milagre no dia seguinte, ela acorda cedo e Yukichi decide tirar a temperatura dela, para ver se Saku estava com febre. E ela de fato estava. Então ele pega ela e leva para sua cama. Mas Saku diz que não pode faltar o trabalho aquele dia, por conta de estar lotada de tarefas e reuniões. E ela diz não estar tão ruim a ponto de precisar faltar. Porém, logo em seguida, Saku se acaba de espirrar, e assim ela percebe que de fato precisará faltar. Então liga para o seu chefe e avisa sobre isso, mas ela só consegue ficar metade do dia livre, ou seja, ela tem que estar melhor até de tarde. Nisso Yukichi traz um remédio para ela, e ela descansa até chegar o horário, porém ele não a permite que vá ao trabalho mesmo assim, pois seria contraprodutivo Saku trabalhar nessas condições. Então ela volta a dormir, e acorda no fim da tarde, se perguntando que horas são, e se dá conta de que acabou tirando o dia inteiro de folga. Então no outro dia, Saku é acordada por Yukichi, e reclama pedindo para dormir mais, porém ele pega o cartaz do evento que ela marcou de ir com seu chefe, mas ela demora até entender que esse evento acontecerá naquele dia, e nisso ela agradece ele por tê-la acordado a tempo, e Yukichi prepara então um sekihan para celebrar aquele momento entre ela e seu chefe, porém Saku reclama com ele e diz que aquilo não é um encontro romântico. Entretanto, ela olha para o estado deplorável de suas roupas casuais e fica preocupada por não achar nenhuma que esteja apresentável, até que ela encontra um vestido que ela usou na festa de casamento de um colega de trabalho, mas ao experimentá-lo, Saku percebe que andou comendo besteira demais, pois já não cabe naquele vestido, porém ele esqueceu que tem um gato engenhoso em casa, e ele trata de ajustar o vestido de uma forma que fique certinho no corpo dela, e antes de Saku sair, ele oferece uma cesta de piquenique para ela,
dela, pois ainda tinha em sua mente que aquilo era sim um encontro romântico. Mas ela nega e volta a dizer que não é o que ele está pensando. E bem, chegando no local de encontro, ela vê uma garota nos ombros de Orizuka, e ele apresenta ela como Yumi, a sua sobrinha, e diz que precisou ficar responsável por ela naquele dia, e por isso resolveu levá-la ao aquário, pois a garota é muito fã de uma das idols que irá se apresentar. Porém, ele não se considera bom em lidar com crianças, e por isso pediu que ela fosse também. Em outras palavras, ela irá basicamente ser a babá da Yumi, mas ela pensa consigo mesmo que também não tem jeito com crianças, só que a história muda quando a criança elogia o lacinho que Saku tem no cabelo. A partir daí, a garotinha ganhou o coração dela. Então os dois começam a falar sobre gatos. E Yumi pergunta como é o dela, e Saku diz ser um gato grande e preto. Nisso a garota aponta para um gato e pergunta se é tipo aquele ali. E sim, Yukichi estava lá também. Mas ele tenta se esconder, porém com aquele tamanho fica bem difícil. E Orizuka atende seu telefone, e Saku decide confirmar se aquele gato era de fato o gato que ela tem em casa, e decide fazer isso antes que seu chefe note a presença dele. Mas ela percebe que Yumi já estava brincando com ele, e vai até lá brigar com ela, e diz para a garotinha não brincar com um gato desconhecido, e pergunta ao Yukichi como ele conseguiu chegar lá. Nisso Yumi ouve ela chamando o gato pelo nome, e diz que agora ele já não é mais um gato desconhecido. Então uma leva de crianças corre entre eles para olharem as baleias, incluindo o próprio Yukichi, e nisso Saku fica inquieta, implorando mentalmente para que ele vá para casa. E nesse momento o chefe volta, e a chama para assistirem à apresentação, e na fila Yumi pergunta para Saku aonde estava o gatinho que elas viram antes, mas Orizuka afirma que é proibido a entrada de animais no evento. E bem, eles comentam sobre o grupo de lesma do mar, que irão se apresentar, e Orizuka demonstra conhecer bastante elas, e comenta sobre as garotas também terem um programa infantil na TV. E Saku se lembra de Yukichi ter gravado um dos programas delas, e também se questiona se ele está bem, pois acabou sumindo no meio do evento. E bem, ele aparece de repente, e deixa algumas pessoas na plateia curiosas de que tipo de ser seria aquele. Enquanto isso, ela fica apreensiva sem saber o que fazer, e apenas gesticula para que ele vá embora, mas Yukichi é muito fã do grupo, que irá se apresentar, então não vai rolar ele ir embora. E nisso, o show começa, e Saku não consegue curtir por estar muito preocupada, até que em determinado momento do show, as coisas pioram, pois as garotas propõem fazer um quiz sobre o grupo delas, e pede por voluntários, e quando ela olha para trás, Yukichi já está com a patinha levantada, mas quem é chamado para participar é o Orizuka, e o cara manja muito, e consegue acertar todas as perguntas, e nisso ele ganha um prêmio, e ele dá para Yumi, que o agradece chamando ele de tio Kaoru, e Saku fica lá tirando uma com a cara dele, o chamando de tiozão. E quando o show acaba, ela diz que ele, na verdade, se dá muito bem com crianças, mas ele não enxerga as coisas dessa forma. Mas nisso, Saku diz para ele que é só olhar para o rosto alegre da sobrinha que ele irá tirar essa história limpo. Porém, quando eles falam dela, eles percebem que a garota simplesmente sumiu. Mas ao reencontrarem ela, Saku nota que ela está carregando uma cesta, e Yumi diz que Yukichi deu a ela. E Orizuka fica se perguntando quem era essa pessoa. Então Saku desconversa e diz que seria um amigo dela, e explica que esbarrou nele antes quando ele estava ao celular. Porém, Orizuka já nota que aquela comida era muito similar às marmitas que Saku levava para o trabalho. E bem, após o rolê do evento acabar, ela chega em casa e elogia o sanduíche que o Kit havia feito. Mas quando vai até a sala, ela nota ele caído no chão, e já acha que ele tinha ido de arrasta para cima. Porém, ele só estava dormindo por conta do cansaço daquele dia. E na manhã seguinte, ele acorda com ela toda entregue às tentações mundanas, tipo Coca-Cola e salgadinhos. Mas ele apenas volta a curtir suas idols favoritas. Porém, ela acorda e começa a gravá-lo. Bem sacana isso daí. E enquanto isso, o gerente do mercado ainda está obcecado por Yukichi, pensando que seria muito bom ter ele trabalhando por lá. Afinal, as vendas deles sempre sobem quando ele está na loja. Mas Ryo não parece tão feliz com essa ideia, e diz que para ele colocar um cartaz na frente da loja, dizendo que está contratando gatos. E ele diz que essa é uma boa ideia, porém Ryo estava apenas implicando com ele. Mas, sendo implicância ou não, ele realmente colocou um cartaz na loja. E isso fez as pessoas ao redor tirar muito sarro e comentarem umas com as outras. E bem, Saku é questionada por suas amigas se ela compra brinquedos para seu gato se exercitar. E ela diz que não, pois seu gato está sempre livre para ir andando por aí. Mas Yuri vê isso como algo absurdo. Afinal de contas, ela estaria deixando sua casa aberta para ele conseguir fazer isso. O complicado é que Saku nem pode dizer que seu gato sabe destrancar uma porta. E bem, no dia seguinte, Saku acorda com dor nos ombros, mas o Kit também é um bom massagista, então consegue resolver os problemas dela. E após isso, Saku questiona sobre as luvas dele não
serem feitas para humanos, e logo vem em sua mente que ele é quem faz, e Saco sugere que ele abra uma loja especializada em luvas para gatos grandes, como se fosse ter demanda para um troço desse. Então Saco volta para sua casa, e o Kit está uma fera, e ela pensa um pouco no que poderia ter deixado ele tão bolado, até que ela nota que acabou fazendo carinho um cachorro na rua, e ele percebeu isso. Dessa vez, ela não escapou da ira dele, e no dia seguinte Yuri comenta com ela que nossos animais sentem ciúme mesmo, e após conversarem mais sobre seus gatos, Saco volta para sua casa, e no dia seguinte é acordada por Yukit, e ele coloca ela para ir trabalhar na força mesmo, e após algumas horas de trabalho, ela é chamada por Orizuka, e ele diz que não quer falar com ela sobre trabalho. Na verdade, ele entrega uma carta para ela. Essa carta é um convite para o aniversário de Yumi, dada pela própria, e ele explica que também não poderá participar dessa festa por conta de uma viagem. Mas além de Saco, a garotinha também pediu para que Orizuka entregasse um convite para Yukit, e nesse momento, ela já se vê em uma tremenda encrenca. Então, ao chegar em casa, ela explica a situação para ele, e diz que terá que ir sozinha. Porém, ao olharem melhor o convite, os dois notam que é uma festa fantasia. Então, enquanto ela ia ao trabalho, Saco pensa que talvez fosse possível levar Yukit também, pois seria mais difícil de ser descoberto. Entretanto, ao chegar em casa, sua cabeça já mudou, e ela cogita novamente não levá-lo, porém, ele já está costurando um gatinho para dar de presente a ela, e fez também uma fantasia de ratinho para Saco. E bem, no dia seguinte, eles estão prontos para irem, mas ela novamente fica se questionando se leva o Yukit ou não. Porém, uma das parentes de Yumi aparece e já empurra os dois para frente. E já na festa, Yukit chama toda a atenção para ele. Embora seja uma festa fantasia, ele ainda é bem suspeito, e Saco continua tensa com tudo isso, e algumas convidadas comentam sobre já ter visto aquele gato gigante no mercado outra vez. Porém, elas olham para o zíper falso que é nele, e acreditam que de fato é só uma fantasia muito bem feita. E bem, a garota de antes aparece e agradece por Saco cuidar do irmão mais novo dela na empresa. Com isso, ela deduz que aquela garota seja a mãe de Yumi, embora aparente ser tão jovem. Porém, Saco logo nota que ela havia dito que Orizuka seria o irmão mais novo dela, ou seja, a garota é mais velha até do que ela. E bem, Yukit some momentaneamente, e a irmã do chefe diz que ele teria sido puxado para o segundo andar por Yumi, e nisso a garotinha chama ele para conhecer a sua avó, mas ele não acha uma boa ideia. Porém, Yumi diz a ele que no segundo andar tem coisas a respeito daquele grupo de idols, e dessa forma ela o convence. E chegando lá, Yumi diz para Yukit que a sua avó já não enxerga tão bem, e a senhorinha estende a mão para cumprimentá-lo, e se impressiona, pois ele de fato é um gato bem grande, e a senhora comenta sobre ele lembrar o gatinho preto que ela tinha. Porém, nesse momento, Saco chega e corre para avisar que seu gato não é perigoso, afinal ela pensava que a senhorinha fosse tomar um susto com o tamanho dele. Entretanto, ela diz que Saco é uma garota bem sortuda por estar morando com um gato anco, e ele explica que essa expressão é dada a gatos pretos que costumam dar muita sorte aos donos. Então Saco se espanta com essa informação, e todos voltam para a festa de Yumi, e após finalizar a celebração, eles vão para casa, e no caminho Saco comenta sobre ter ficado preocupada se o zíper falso iria enganar as pessoas ou não, mas no fim deu tudo certo, e andando um pouco mais, eles chegam até o banco de uma praça, e Saco diz que o encontrou embaixo dele, e nesse momento, memórias do dia vêm em sua mente, e ela explica ao Yukit que ele estava parecendo uma bola de arroz ohagari, e como Saco estava a fim de comer algo doce, ele chamou a atenção dela na hora. E bem, Orizuka estava em sua viagem, e recebe as fotos da festa em seu celular. Nisso, o cara acaba se espantando com o aparecimento de um gato gigante na festa da sua sobrinha. E por que será, né? Mas, ainda assim, Orizuka decide comprar algo para dar de presente para Saco, por conta de ter quebrado esse galho para ele. E bem, o anime retrocede alguns dias, e voltamos para um dia antes da festa de Yumi. E Saco estava toda boba com o bichinho de pelúcia em formato de gato que Yukit havia feito, e pede para ele fazer um para ela também. E no fim, o gato acabou cedendo, e após isso, Saco volta para casa após uma festa que rolou em sua empresa. Porém, ela novamente volta toda capengando e desmaiando na entrada de casa, e o Kit pensa consigo mesmo que nesse ritmo ela jamais irá arrumar um companheiro. E nisso o telefone toca, e Saco havia dito que estava descansando um pouco na praça, perto da casa deles, e isso desperta um sinal de alerta nele, que vai correndo até o local, e de fato ela estava apagando no banco. Então ele a leva de volta para casa, e no caminho o Kit começa a cogitar esperar ela perto da estação que ela normalmente usa. E com a chegada do inverno, ela já começa a reclamar e pergunta onde está o seu Kotatsu, mas Yukit a lembra que a tapada acabou derramando cerveja com o Kotatsu na tomada, mas ela diz que recebeu um bônus no trabalho e decide comprar um outro para eles, porém ele não confia nela e acha que a idiota vai acabar destruindo o negócio de novo. Mas Saco tenta apelar e diz que Yukit poderia esquentar suas patas após um longo dia de trabalho doméstico. Entretanto, ele não é besta, pois sabe que o Kotatsu vai servir apenas para atender os caprichos dela, mas Saco tenta sorrateiramente comprar o objeto na Amazon, só que Yukit pega o celular da mão dela e, estando nessa situação,
situação, ela tenta uma última estratégia, o caso de suborná-lo, com coisas que ele gosta de comer. Porém, quando ela avisa que está de saída, ele já havia ido às compras. Pois é, pensa num cara eficiente. E quando ele está nas compras, Yuki ouve Ryo falando sobre uma máquina de loteria. E tendo muita sorte, o participante poderia ganhar um kotatsu. Então ele decide participar, porém ganha apenas um lenço inútil. E ao chegar em casa, Yuki procura por Sako e não a encontra em lugar nenhum. Nisso ele imagina que ela poderia ter se Aprenda um idioma com o Duolingo, o aplicativo número 1 do mundo para aprender idiomas. por conta dele tê-la proibido de comprar o kotatsu, mas ela logo aparece em casa, e Sako tenta esconder o kotatsu que ela trouxe, porém diz que ganhou ele um sorteio do mercado, e após instalá-lo, ela agradece Yuki com bebidas de gato e um DVD do grupo Omiucia, com a esperança dele não brigar com ela, e além disso Sako diz que ele poderia descansar, pois ela limparia a casa para ele, mas Yuki apenas se levanta e pega uma cerveja para ela. Entretanto, ele sabe que Sako é muito tapada, então já se encarregou de comprar uma proteção de tomada para evitar que ela estrague kotatsu novamente. E bem, após mais um dia de trabalho, Sako chega em casa e diz ter um presente para Yuki. Porém, o presente eram umas ervas para gato. E ela já sabia disso, e só estava dando isso para ele para brincar. Nisso, ele pegou a planta, cortou algumas de suas folhas e a colocou em um recipiente bem pequeno. E já em outro dia, o entregador toca a campainha do apartamento e deixa a entrega com Yuki, mas volta ao trabalho bem inconformado com a cena que viu. Um gato gigante costuma ser bem incomum. E quando Sako chega em casa, ela se depara com a encomenda, e nela vê um bilhete que revela ter sido uma encomenda mandada por sua mãe. No bilhete, ela se dizia preocupada com Yuki, por conta da sua filha ser bem desleixada, e por isso sua mãe teria mandado várias comidas de gato para ela. Então, ela pede para que Sako mande algumas fotos do gato, mas quando ela vai tirar as fotos, Yuki faz várias poses extravagantes, até demais para um gato, e Sako pede para ele agir mais como um gato normal. Porém, outro problema surge, ela ainda não revelou para sua mãe sobre o seu gato ter ficado do tamanho de um prédio. Então, para disfarçar, ela penteia alguns pelos dele para fazer um amontoado, para dizer que é seu gato, só que sua mãe percebe que aquilo não é o Yuki, e pede pra ela mandar uma foto de verdade. Nisso ela nota que ferrou de vez, mas para piorar, sua mãe diz que irá lá fazer uma visita logo mais, para ver se o gato está bem mesmo. Então Sako questiona ao Yuki o que eles poderiam fazer para contornar essa situação, mas ele pega uma bebida, pois achou que ela estava falando de como deveriam receber a mãe dela. Porém, Sako diz que não estava falando disso, mas estranho o fato dele saber qual é a bebida favorita da mãe dela. Enquanto isso, sua mãe comenta com o pai dela que deverá ir visitá-la logo, pois está muito preocupada com o gato, afinal faz anos que ela mandou uma foto decente do gato para eles. Porém, uma outra foto chega até ela, que era uma foto bem bolada, fazendo um jogo de perspectiva, para enganar o tamanho real do seu gato gigante. E após olhar a foto, Sako pensa em tirar mais fotos, para deixar guardada caso sua mãe peça mais. Além disso, ela também poderá mostrar essas fotos no trabalho, sem gerar suspeitas. E bem, após outro dia de trabalho, Sako chega em casa, e recebe uma mensagem de sua mãe, onde ela dizia que enviou uma outra encomenda para a casa dela. E nisso ela percebe o Yuki muito feliz por ter recebido uma pedra de afiar como presente. Nisso a mãe dela liga e pergunta se Yuki ficou triste por ter mandado só aquilo, mas Sako diz que não, e que ele está feliz, porém logo se dá conta de que seria normal um gato ficar contente com um presente daqueles, e diz para sua mãe que Yuki ficou feliz por conta da caixa da encomenda, e nisso ela pede para que Sako tire uma foto do Yuki dentro da caixa e envie para ela, mas ela dá um migué e diz que está cansada e irá dormir, só que sua mãe é insistente e pede para ao menos ouvi-lo miar. Entretanto, ela nunca ouviu ele fazendo isso, então coloca apenas ele para ronronar para sua mãe, e bem, após isso, ela questiona da utilidade de uma pedra de afiar, afinal acreditava se tratar de um equipamento de profissionais, mas Yuki diz que precisava de uma assim, pois estava dando seu jeito para afiar as coisas, e ela diz que nem sabia que era possível afiar uma faca assim, e ele olha para a cara dela com um desdém monstruoso, dando a entender que isso é algo de senso comum. E bem, após seu banho, ela pergunta para ele o que irão jantar, e logo o vê afiando uma faca e toma um susto, mas de qualquer forma, ela agradece a sua mãe, afinal ambos estão aproveitando o presente de alguma maneira. E bem, após uma longa reunião, Sako já estava morta de fome, então ela pega sua marmita, deixando seus colegas com inveja, pois ainda achavam que ela quem cozinhava em casa, então as duas começam a falar de marido, porém elas sentem que Yuki não pensa muito nisso. Na verdade, ela imagina que isso atrapalharia ela, pois acha que o seu marido ficaria tão acostumado com Yukichi que quando se separasse dela, iria querer tomar ele. E bem, pensar nisso a deixa em choque, então as suas amigas voltam a conversar entre si, e Yuki conta que gostaria de um homem pai de família,
filha, que a mimasse bastante, fazendo as suas vontades e que não se importasse com ela ser ruim de limpeza. Além disso, Yuri ainda deseja que o cara faça as suas marmitas. Nisso, Sako se lembra de Yukichi e diz que deve sim existir muitos homens assim no mundo. E bem, ela volta para casa e se preocupa na possibilidade de alguém com mais dinheiro adotar o Yukichi. Nisso, ela o questiona sobre o que ele acharia caso algo assim acontecesse. Então o garotão manda na lata que adoraria isso. Então ela se preocupa e decide ir estudar para aumentar essa qualificação no mercado de trabalho, para assim ganhar mais. Só que Yukichi manda ela ir dormir, pois já é tarde, e ela tenta resistir, mas logo cede. Afinal de contas, estudar é muito chato para ela, mas Sako diz que a partir de amanhã irá estudar para valer. E bem, na noite seguinte, Sako decide assistir um filme de terror com Yuki, porém sai toda traumatizada da experiência, mas só decidiu prosseguir com a ideia por conta de Yuki ter demonstrado interesse em assistir o filme, e após isso, ela decide ir tomar uma cerveja, mas a água da banheira já estava aquecida, então logo vem a ideia genial dela tomar cerveja e ir para a banheira depois. Porém, Yukichi mandou ela tomar banho primeiro, mas ela continua insistindo, até que ele dá um patinho de borracha para ela, para acalmá-la. E no banho ela sente que isso acabou com a reputação dela como dona do gato, mas convenhamos que ela nunca teve uma reputação nisso. Porém, a sua reputação é colocada em xeque após ela olhar Yukichi através do box do banheiro e acabar tomando um susto. E após o banho quente, Sako decide ir para a geladeira, pegar uma cerveja bem gelada. E obviamente, essa combinação não daria certo, então ela pede para dormir junto com Yukichi essa noite, por conta do frio. Pelo menos foi a desculpa que ela deu. Na verdade, a adulta estava com tanto medo que já estava até ouvindo passos. E nisso Yuki se levanta, porém, ele demora muito, então Sako decide ir atrás dele para ver o que está acontecendo. E bem, os sons de passos eram, na verdade, uma goteira da torneira que ela deixou aberta, e Yuki estava apenas com sede, se aproveitando para beber a água, mas ele se sente envergonhado e pega 2 garrafas de bebida para fazer ele esquecer o que viu ele fazendo. Mas Sako afirma ao Yuki que em casa ele pode ficar à vontade para fazer o que quiser, então ela deixa escapar que ele a ajudou a dormir sem medo, logo após ter assistido o programa de terror. Mas em seguida ela percebe o erro e tenta desconversar, mas só se esquece que a única tapada da casa é ela. Claramente Yukichi notou o cagaço que ela estava com o programa. E bem, após isso, ela está em seu celular e Sako comenta sobre ter mais participação de Yuki em suas redes sociais, para assim passar mais a impressão de que ela é quem cuida dele. E Sako comenta sobre seu chefe ter perguntado sobre seu gato. Isso faz ela acreditar que ele gosta muito de gatos, porém ele também não acha que Yuki é bem cuidado por ela, e por conta disso, Sako estava de olho em alguns perfis de dono de gatos, para se inspirar e copiá-los, na intenção de ficar menos suspeita. Nisso, ele pega um arranhador e começa a brincar com ele, para parecer um gato normal. Em seguida, Yuki arruma várias latas e taças, e planeja passar por eles sem derrubar, assim como os gatos comumente fazem. E isso impressiona ela, porém ele continua sendo um gato diferentão, e a essa altura, Sako já nem sabe mais o que é um gato normal ou não, e acha que ver vídeos de gatinho nas redes sociais não irá ajudá-la. Entretanto, algo que ela diz ser unânime entre os donos de gato é a sua preferência por seu próprio gato, e ela diz que Yuki é o seu gato favorito. Nisso ele se acelera para preparar comida para ela. Pois é, o negócio foi tipo como dizer palavrinhas mágicas. E bem, no dia seguinte Sako já faz besteira e derrama café na parede, mas Yuki vai até lá e arranca o papel de parede com o café, e ela nota que ele havia colocado 2 camadas de papel de parede justamente por prever que ela faria alguma besteira do tipo. Então ela se despede e vai ao trabalho. Nisso Yuki fica em casa, arrumando a lambança dela, e além disso ele dá uma de artesão e faz um armário novo para ela com o móvel que ela sujou, mas ela nota que aquele lugar nem parece mais a casa dela, pois sempre que ela faz alguma bagunça por lá, Yuki arruma tudo e ainda melhora a casa depois. E bem, após isso, Yuki pensa consigo mesmo sobre a organização de uma casa, e ele acredita que o lar é um local para o seu dono voltar para ter um bom descanso e recuperação. Portanto, a presença de sujeira está fora de cogitação para ele, principalmente considerando a sua humana cabeça oca. Ela curte conforto, porém se depender dela, a casa fica uma zona. E falando nela, Yuki vai até seu quarto e a encontra toda sem compromisso, querendo faltar ao serviço. Então ele decide dar uma olhada em óleo e aromaterapia para ver se dá um jeito nela. Em outro dia, Yuki vai às compras e no caminho encontra Yumi em uma caixa, e na caixa havia um bilhete da garota pedindo para que alguém a levasse para casa. E bem, ele acorda ela e Yumi explica que encontrou um gatinho naquela caixa e estava preocupada com ele, pois não poderia levar ele para sua casa por conta de não aceitarem animais por lá. Nisso, ela decidiu que ficará com o gato até alguém aparecer e adotá-lo. Mas Yuki vê ela espirrando e tenta pegá-la e levá-la para casa, mas Yumi resiste. E se vendo sem saída, ele deita em volta da caixa para aquecê-los. Mas a garota percebe que o gatinho estava com fome, então Yuki vai ao mercado comprar leite para o gato e uma mamadeira. E ao retornar, Yumi fica frustrada por não poder ficar com o gatinho, mas uma chuva intensa se inicia, então Yuki pega Yumi ainda na caixa e eles batem na porta de uma senhorinha para perguntar se ela gostaria de
ele ficar com o gato, mas ela diz estar muito velha para cuidar de mais gatos ainda. Entretanto, a neta de um amigo estava interessada em adotar um gatinho, então a senhora diz que pode cuidar do gato até ela vir buscá-lo. E bem, no caminho de casa, Yumi se questiona se o gatinho irá esquecê-la, e ao se lembrar de todos os momentos que passaram juntos, a garota começa a chorar. Então a sua mãe a ouve e aparece para pegá-la, e na despedida, Yumi agradece Yuki por ter achado uma casa para o gatinho. E bem, no dia seguinte, aquela mesma senhorinha e Yuki se deparam com um panfleto de avisos a respeito de um tarado à solta pela região, e a sua preferência são mulheres de cabelo preto, então a senhora comenta sobre Sako voltar tarde naquele dia, e isso deixa Yuki preocupado. Então ele vai novamente ao mercado comprar um spray de pimenta e um alarme de segurança. Nisso, Ryu se recorda sobre ter ouvido a respeito do tarado que está atacando a região, e começa a desconfiar que aquela pessoa por trás da fantasia de gato gigante é uma mulher. E bem, ele volta para casa e percebe que Sako está demorando para voltar, e isso o preocupa, mas Yuki se lembra da descrição do meliante e decide caçá-lo por conta própria. Então, ele avista uma briga de casal entre Ryu e um cara que estava puxando ela e confunde o homem com um tal pervertido. Nisso, ele vai para cima dele, porém Sako aparece e o imobiliza de uma forma linda, e o garoto, mesmo estando derrubado no chão, ameaça matar a Ryu, mas Sako estava gravando tudo e ela diz para ele voltar para casa e não incomodar mais a garota, a não ser que ele queira ir até a polícia com ela. Mas ao ouvir polícia, o cara já treme na base e sai correndo. Então Sako diz que ouviu um barulho ao passar por lá e por isso acabou parando para ver o que estava rolando. Porém, ao olhar melhor a garota, ela diz ter a impressão de já tê-la visto, e ela explica ser a caixa do supermercado e comenta sobre Yuki ser um cliente fiel do estabelecimento que ela trabalha. Mas no meio da conversa, uma viatura havia sido mandada até o local, então Sako e Yuki vão para casa e Ryu diz que ficará para explicar aos policiais que aquilo se tratava apenas de uma briga de casal. E bem, chegando em casa, ela liga a TV e aparentemente o tarado havia sido encontrado e preso, e ela nota que Yuki estava indo até a estação de trem mais próxima apenas para garantir a sua segurança. Então ela o agradece e comenta sobre ter ficado com fome após ter feito todo aquele exercício. Então Yuki se levanta na hora e prepara a janta. Então, passados alguns dias, Yuki tem mais um monólogo e ele reflete sobre não ser um gato normal e se lembra do dia em que Sako estendeu a mão para ele naquele dia de neve. E após recolhê-lo, ela pensa um pouco e dá o nome de Yukichi para ele. E para ele, esse nome soou perfeito desde a primeira vez que ouviu. Porém, ao chegar em seu novo lar, ele percebe que a humana que o resgatou mora em um lixão. E ao abrir a geladeira, ela descreve as piores cenas para Yuki. E ele se assusta e decide fugir dali, mas esbarra em caixa de papelão. Porém, é protegido por Sako, que usa seu próprio corpo para salvá-la. E esse gesto o fez criar uma certa amizade com a sua dona. Mas além disso, ela encara a neve e o frio para ir buscar comida para ele. E após isso, ele acorda em uma caixa de papelão com comida do seu lado. Mas o fato de sua dona dormir em um lugar indigno o deixa perplexo. E Yuki começa a pensar em coisas que poderia fazer para agradecer ela por toda a ajuda que ela deu a ele. E bem, Sako acorda no dia seguinte com o alarme tocando, e ela se prepara para ir para seu trabalho, mas entrando no banheiro ela se depara com uma barata, e esse é o momento que Yuki estava esperando para poder ajudá-la. Então ele acaba com o problema, e bem, ela o deixa para ir para o trabalho, então Yuki decide que dará um trato no apartamento até ela voltar, e naquele dia ele teve seu primeiro contato com um choru, que ela trouxe para mimá-lo, e a partir daquele momento ele passou a amar aquilo. E bem, Yuki recebe uma mensagem de voz de Sako e ela diz que não voltará para o jantar. O seu compromisso era com o bar, pois o diretor Narita havia combinado uma reuniãozinha menos formal. E bem, após a farra, Sako se despede de todos e as suas amigas percebem que, embora ela tenha bebido muito, ela não transparecia isso fisicamente. Porém, é só chegar em casa que a mulher já cai seca no chão, só para receber os cuidados de Yuki. E ele a carrega até a mesa e faz uma sopa e a serve. Enquanto isso, ela vai falando do diretor de sua empresa e de como o cara era uma máquina de encher a cara. E Yuki apenas a trata como uma criança e a coloca para tomar banho e seca o seu cabelo. Após isso, ele cuida de sua aparência, desde a pele e tudo mais, e finaliza colocando ela para dormir. E no dia seguinte, ela toma seu café da manhã reforçado e parte para o trabalho. Nisso, ela ativa novamente seu instinto superior de CLT. E Yuri observa ela de costas trabalhando e toma um susto com a monstruosidade dela no trabalho. Afinal, ela encheu a cara na noite passada. Porém, Sako diz a Yuri sobre as suas balas de Ramune para prevenir a ressaca do dia seguinte. Então ela dá uma caixa para ela, mas Yuri nota que Sako está com a pele bem cuidada e nem ao menos tem pelo de gato em sua roupa, e isso a enche de inveja. E bem, após o trabalho, Sako chega em casa abraçando Yuki e demonstrando felicidade pelo cheiro agradável da comida dele. Mas além da comida, ela nota que até os pelos dele estão com um cheiro bom e diz que ganhou o dia apenas por poder cheirá-lo. E no dia seguinte, Yuki atende a porta e a senhorinha de antes comenta com ele sobre um trabalho voluntário e sugere que ele entre nesse serviço também, para ajudá-los a limpar o parque da cidade. Então Yuki realmente dá as caras
mais por lá. E a senhorinha logo agradece e se sente grata por ele ter ido mesmo. Porém, os caras não botam fé no trabalho dele. Nisso, Yuki pega o cortador de gramas e mostra quem é que manda. E com a sua ajuda, todos terminam o trabalho antes do prazo. Então decidem usar o tempo ocioso para jogar em Gateball. E após Yuki demonstrar ser bem habilidoso nesse esporte, o time de Gateball que estava fora de função voltou à ativa. E ele até ganhou um taco velho deles. E bem, no dia seguinte, Yuki se depara com um gatinho. E a senhora a chama por Dai. E explica que se tratava da gatinha que ele havia resgatado com Yumi há uns dias. E ela diz que Dai provavelmente estava com saudade dele. Então a senhora comenta que precisa sair e pede para Yuki colocar a gata na gaiola enquanto ela não volta. Mas Dai não quer entrar lá. Nisso a sua única alternativa é ficar com a gatinha no colo mesmo. E bem, enquanto Yuki vai até as sacolas para pegar algo para a gata comer, ela pula em seu rabo e começa a brincar com ele sem parar. E após sofrer para cuidar de Dai, a senhora retorna e vê os dois dormindo. E assim Yuki foi o babá daquele dia. E após isso ele retorna à sua casa e Saku já chega o abraçando. Porém ele não se irrita, pois enxergou a Dai na Saku por conta da gatinha ter começado a tentar andar em pé, como uma humana. E bem, já no trabalho, as colegas de Saku comentam sobre alguns de seus amigos perguntarem se Saku está solteira. E Oshiro diz que eles querem que ela a convide para o encontro de solteiros, pois Oshiro é a organizadora desse evento. Nisso Yuki sente que não pode ficar para trás de sua colega e pede para participar também. E Oshiro comenta sobre os amigos dela terem percebido as inúmeras qualidades de Saku e por isso se interessaram por ela. Mas Oshiro comenta que ela não era assim quando entrou na empresa. E Yuki pede sobre mais detalhes de como ela era. E a sua colega conta como Saku era tímida e nervosa no trabalho e sempre se desculpava, mesmo sem ter feito nada de errado. Porém ela mudou de repente e passou a ser mais eficiente. E após contar todos os detalhes, Oshiro se desculpa por ter estragado a imagem que Yuri tinha de Saku. E a garota explica que a conheceu enquanto ainda procurava trabalho. E sempre que a via no trem, ela estava com aquela postura erguida e confiante. Porém, havia um problema nisso. Ela descobriu que o Saku apenas estava dormindo todas as vezes. E bem, Oshiro questiona a coincidência dela ter vindo parar na mesma empresa que Saku. E Yuri diz que o seu destino se cruzou com o dela quando Saku a defendeu de um assediador no metrô. Então, como forma de agradecimento, Yuri a chamou para jantar com ela. E na conversa ela descobriu o local que ela trabalhava. Então foi e se candidatou para uma vaga na mesma empresa. E Oshiro se impressiona com a história, pois Saku é boa em mais coisas do que ela imaginava. A garota é boa até em descer a mão nos outros por aí. E Oshiro sugere que um dia elas ainda vão ouvir falar de algo novo que Saku acabou de fazer. Porém, Yuri acha que a cota de qualidade de Saku já excedeu para ela. E bem, ela volta para casa e logo é pega comendo besteira embaixo do kotatsu, o que deixa Yuki bem pistola com ela. E no trabalho, Yuri comenta com Saku sobre a viagem a trabalho que fariam. Viagem essa que, inclusive, foi esquecida por ela. E bem, Yuri diz que Osho havia lhe dito que seria a primeira viagem que Saku faria. E ela diz que não pensava em ir. Porém, imploraram tanto que ela decidiu não recusar. E como o seu gato já é bem grandinho, ele certamente se viraria sozinho. Então as duas passam a falar sobre as viagens. Porém, Saku afirma que não é de viajar muito. E diz que a sua última viagem foi uma excursão no ensino médio. E bem, ao voltar para casa, ela explica para Yuki que ficará 2 dias fora. E se preocupa por ter que deixá-lo sozinho. Porém, ele apenas acena com a mão fazendo tchauzinho. Pois é, o gato consegue se virar melhor do que ela. E nisso Saku começa a se planejar para a viagem. Mas Yuki já havia separado suas coisas. O gato comprou até um novo cardigan para ela, caso o tempo esfriasse. E com isso, ela nota que ficar sem ele por 2 dias será bem complicado. E no meio da madrugada, ela se conforma que Yuki é capaz de se virar sozinho. Porém, a sua preocupação agora é com ela mesma. Pois sem o seu gato, ela é praticamente uma inválida. Mas enfim, o tal dia da viagem chega. E Yuki dá a ela uma carta. E nisso ela acredita que se trata de uma cartinha de saudade, para mostrar que ele também sentiria falta dela com a viagem. Porém, ao abrir a carta, ela se depara com várias lembranças recortadas das revistas, para evitar que ela esqueça dos locais que ela pode passar quando estiver na viagem. E isso a quebra completamente, pois ela estava certa que seria uma cartinha bonitinha. E no ônibus, Oshiro vai falar com ela, e elas falam a respeito da viagem, mas Saku revela não ter tanto ânimo para participar dela. Porém, Oshiro diz que viu ela encarando um papel com lista de lugares que ela poderia ir na viagem. Isso demonstra um mínimo de interesse por parte dela, mas ao olhar a lista novamente, ela percebe que só tem locais que Saku se interessaria em ir. E isso demonstra que Yuki já sabia que ela não estava dando bola para a viagem em si. E nesse momento ela sente uma dona de gato terrível. E quando eles desembarcam, Saku se questiona se Yuki estaria descansando agora, mas não, ele estava em plena atividade. Porém chega em um momento em que ele se vê sem nada para fazer, então decide ir ao mercado. E lá ele encontra a Ryo, que percebe uma cara de desânimo do Yuki. E bem, ao sair do mercado, a garota vai até ele lhe entregar uma cerveja e diz que seu chefe permitiu que ela desse
agradece isso a ele. Então ela se despede e diz que espera que a sua dona volte logo para casa. E isso deixa pensativo e triste. Mas ele desconta toda a sua tristeza com a limpeza da casa. Enquanto isso, na viagem, Sako consegue ajudar todas as suas colegas com os problemas delas, pois ela estava prevenida e com todo tipo de produto em sua bolsa. Obviamente, todos colocados por Yuki. E bem, ela vê um avental e decide comprar para presentear o Yuki. E vendo a estampa daquilo, suas amigas questionam o gosto dela para aventais. E quando elas vão para o bar, o chefe já estava apagado no chão. E Orizuka questiona a Sako se ela ainda iria beber mais. Porém, ela diz que irá tomar um ar lá fora. Só que na verdade, ela saiu para se lamentar, pois estava com saudade da comida do Yuki. Mas Orizuka aparece por lá para falar com ela novamente. E diz que estava preocupado com ela, pois Sako havia bebido demais e poderia estar enjoada. E no meio da conversa, ele pergunta se o gato dela está bem. E diz que é comum os gatos sentirem saudade, ficando uma noite longe dos seus donos. E Sako responde que seu gato pode viver muito bem sem ela. Então Orizuka começa a falar de um antigo gato que ele tinha. Só que ela acaba dormindo por conta de ter bebido muito. Nisso ele a carrega até seu quarto e seus colegas ficam com ela, se questionando se Sako estaria tendo uma overdose. Porém ela acorda do nada e dizendo que precisava de seu celular para falar com o seu gato. Então Oshiro chega à conclusão de que sua colega estava pirando, mas ela de fato liga para seu gato e diz estar com saudade dele. E ele, vendo ela toda fofa, acaba ronronando no telefone e isso a deixa quase morrendo por tanta fofura. Então Sako acaba caindo no sono novamente. E bem, no dia seguinte, Oshiro zoa com a cara de Sako por conta do ocorrido da noite anterior, mas Yuri diz pra ela parar e pergunta se ela precisa ir ao hospital. Porém Sako diz que ficará bem quando chegar em casa e comer algo, mas Oshiro diz que ainda falta metade do dia até elas voltarem. E quando esse momento finalmente chega, Sako volta para sua casa quase morrendo por conta da ressaca. E ao chegar na frente da porta, ela começa a pensar se Yuki iria lhe saudar com um abraço. E quando ela finalmente toma coragem para abrir a porta, ela já começa a deitar e se agarrar com Yuki. Então, Yuki já acorda no clima para trabalhar nos afazeres da casa. E após finalizar tudo, ele nota sua dona ainda dormindo, com um baita desgosto de ir ao trabalho. Então, ele a pega e a joga no banho. Afinal de contas, se ela não trabalhar, ele vai ficar sem comer. E bem, Sako diz que o seu gato é realmente muito prendado e responsável. Porém, ela volta a ficar sem vontade de trabalhar. Mas o alarme toca e ela tem que ir. Só que antes de partir, ela diz ao Yuki sobre seu salário cair naquele dia. Então, quando ela voltar, os dois irão brindar como da última vez. Nisso ele fica mais tranquilo e acredita que esperar mais um pouco será bem de boa. Porém, a sua dona volta do trabalho completamente embriagada e jogada no chão, o que desperta a raiva de Yuki. Mas ele volta a fazer a janta mesmo assim, e Sako pede para ele trazer mais comida para ela, até que o zíper de sua saia chega a estourar, indicando que tá na hora de parar de comer um pouquinho. Então Yuki pega ela e a joga em cima da balança para tirar essa história limpo. E sim, ela havia engordado mais, porém Sako tenta dar a desculpa de que perderá aquelas calorias com o exercício, então ela poderia voltar a comer normalmente. Mas ele tenta impedir, só que ela dá a desculpa matadora e diz que trabalhar muito sem ser recompensada é algo muito ruim de se fazer. E nisso ele acaba cedendo, mas ao cair da noite, ela começa de fato a cogitar a ideia de acordar 30 minutos mais cedo e usar esse tempo para fazer uma caminhada. Então Sako descobre um denominado tênis da dieta, que promete ajudá-la a perder peso e decide que irá comprá-lo. Porém, como sempre, ela acorda tarde e quase se atrasa para o trabalho. E chegando lá, ela recebe uns doces de seus colegas de trabalho, como gratidão pela ajuda que Sako deu a elas. E chegando em casa, Yuki coloca ela na balança e logo percebe que ela ganhou mais peso ainda. E nisso ele coloca ela para correr no mesmo instante. E após um mês fazendo essa prática, ela conseguiu a proeza de emagrecer 600 gramas. Mas Yuki ajudou ela a parar com o álcool e também a comer menos. E com isso, Sako voltou ao seu peso normal em uma semana. Porém, o gato ficou super bombado. E bem, Yuri vai visitar a sua família e entrega uma lembrança de sua última viagem. E em seguida, ela vai dar uma olhada em sua prima Ryo, que não via há muito tempo. E Yuri comenta sobre a sua prima trabalhar muito e diz que ela deveria se apaixonar mais e pede para Ryo contar alguns casos dela. Nisso a garota logo se lembra do seu namorado perseguidor e diz que está interessada em uma pessoa que a salvou em um dia que estava brigando com ele. E Ryo comenta também sobre a pessoa em si ser muito boa em artes marciais. E Yuri percebe que Sako sabe um pouco de tudo também e começa a imaginar ela fazendo aquilo. E Ryo questiona como anda a vida amorosa de sua prima solteirona. E ela diz que está difícil achar homens interessantes e passa a cogitar a ideia de atirar para outros lados. Então Ryo pensa que talvez não tenha problema em dizer que na verdade está gostando de uma mulher, mas logo desiste, pois acha que o clima ficaria estranho. E bem, Yuri aconselha sua prima a achar alguém logo para não ficar encalhada como ela. E Ryo diz que não sabe o que vai acontecer dali pra frente, porém espera conseguir encontrar a pessoa novamente para agradecer a ajuda e também conseguir perguntar o seu nome. Então ela começa a imaginar que encontrá-la não seria possível, pois é sempre o gato que vai fazer as compras no mercado. Nisso ela planeja pedir para trabalhar por mais tempo, para conseguir ter mais chance de encontrar a Sako. Enquanto isso, Yuki está cuidando de suas ervas e se questionando do porquê alguns gatos adoram consumi-las e outros não. Então ele prepara um prato
prato com aquelas ervas, porém uma encomenda chega bem na hora, e é só ele virar de costas que Saku ingere aquelas ervas, então ele bate em suas costas para fazê-la cuspir o alimento. Afinal de contas, não são apenas alimentos humanos que fazem mal para os gatos, ao contrário também acontece, e nisso Yuki corre para o telefone, mas ela diz que ele não precisa chamar ninguém, pois está tudo bem. Nisso eles vão até a senhorinha que deu as ervas para Yuki, e ela comenta que não são venenosas para os humanos, apenas possuem um gosto horrível, e após isso, o gato passou a usar um prato especial para indicar que aquele alimento era dele. E bem, ao cair da noite, Yuki assiste um programa que apresenta um concurso de donos de pet, e lá eles dizem que os animais de seus donos costumam se parecer com eles, ou vice-versa, e isso deixa ele em choque, imaginando como seria se a Saku fosse como ele de verdade, e quando ela chega, ele continua apavorado e passa a encará-la de uma forma diferente, porém, quando eles se deitam para dormir, Yuki percebe que ela continua a mesma Saku de sempre, e no dia seguinte, ela também assiste ao mesmo programa, e começa a imaginar como seria se Yuki se parecesse com ela, e nota que ele seria mais um gato normal. No dia seguinte, mais uma nova semana de trabalho começa, e Oshiro já estava reclamando. Nisso, Saku diz que também está desanimada, e explica que todas as segundas-feiras são assim mesmo, porém a sua amiga responde que ela sempre está vidrada em seu trabalho, mesmo no começo da semana, e questionam ela se Saku tem algum segredo por trás de toda essa disciplina. Então ela se lembra do seu último domingo, onde ela já estava chorando, imaginando que precisaria trabalhar no dia seguinte, e reclama que só possui 2 dias de descanso na semana, pois a sua vontade era de pular logo para a sexta-noite. Mas Yuki vai até ela e tapa sua boca com a sua pata, e isso a deixa mais tranquila, pois ele tem uma pata cheirosa e macia, e Saku diz que ao invés de celulares, a humanidade deveria sair por aí carregando mais gatos, e logo se lembra do vagão de trem lotado, e isso desperta um gatilho em sua mente, que estava chegando a hora de trabalhar. E bem, já à noite, ela não tira de sua cabeça seu desprazer em ir trabalhar. Para Saku, a vida em um campo parece ser bem melhor do que ter toda a agitação da cidade, enquanto ela se lamenta, Yuki a tranquiliza, até porque ele não quer perder o seu sustento. E bem, então ela decide tomar uma cerveja para se sentir melhor, mas é impedida por Yuki, e ele se deita sobre o corpo dela, e quando Saku menos espera, ela já está em seu trabalho, olhando para a cara de morta de suas amigas. E bem, Saku diz que não possui nenhum método milagroso de disciplina, ela apenas se apoia em seu gato nos finais de semana, para conseguir buscar motivação, e Oshiro diz que o gato dela apenas fica mais manhoso, pois sabe que sua dona irá sair logo mais, e Yuri diz que os gatos possuem um forte efeito tranquilizante em seus donos, por conta de suas patas macias e seu ronronar relaxante, e ela complementa dizendo que esse efeito é tão intenso ao ponto de usarem gatos para conciliar em terapias. Eu ouvir isso, Saku se dá conta de que esse é o remédio da humanidade, pois ela é de fato mais feliz com Yuki, e nem havia se dado conta disso. E bem, Saku nota que seu gato estava fazendo uns sons ritmados do nada, principalmente quando ela estava empolgado com algo, e logo ela percebe que se trata das músicas que ouviram das idols no aquário. No caso, ele estava fazendo o beatbox de Não Somos Borboletas do Mar, uma das músicas de Omissia, e nisso ela pensa em tirar fotos deles, mas com certo receio de ser pego mais uma vez fazendo isso, pois da última vez ele correu atrás dela para pegar o celular. Então Saku decide ficar na dela, para assim ela conseguir continuar ouvindo o beatbox envolvente dele. Então ela decide ir até ele para curtir junto, mas pensa que Yuki achará que ela está implicando com ele. Nisso ela tem várias ideias de como chegar nele de forma despretensiosa, mas ela não consegue pensar em nada que não o deixe brava e desconfiada. Até que do nada surge uma ideia, e Saku decide colocar o CD das idols para rodar, mas Yuki nota que ela dança muito mal, e a obriga a treinar os passos durante 2 horas sem parar. E bem, após isso, ela vai para o seu trabalho, e como de costume, ela chega toda derrotada em casa, mas logo se levanta com o cheiro da comida de Yuki, e ele estava estranhamente de bom humor naquele dia, deixando até que Saku bebesse. E no dia seguinte, finalmente chega o fim de semana, e ela já planeja ficar sem fazer nada o dia todo. E bem, no dia seguinte, Saku acorda à tarde, e nota que Yuki não está lá, mas ao se deparar com seu café da manhã, ela esquece isso momentaneamente. Porém, ao olhar para a mesa, ela nota que Yuki esqueceu sua carteira, e como estamos falando de um gato prendado, ela sabe que ele não é de se esquecer de nada, e logo vem em sua mente que ele está doente, e isso desperta uma dúvida. Saku se pergunta aonde deveria levar Yuki se ele adoecer, até porque um gato desse tamanho assustaria qualquer veterinário. Então ela se desespera e vai ao mercado para ver se ele está lá, e Saku dá de cara com o Ryo e pede desculpas por tê-la deixado para trás naquele outro dia, e questiona se ela ficou bem depois daquilo. Mas Ryo diz que sim, e já tenta dar carela, dizendo que gostaria de agradecer a ajuda daquele dia de uma maneira mais apropriada, porém Saku diz que ela não precisa. Então a garota pergunta o nome dela, e Saku diz ser Fukuzawa, e bem, toda aquela situação a fez lembrar de quando conheceu Yuri, tudo por conta da garota ter um jeito parecido, e nisso ela se lembra que estava procurando por Yuki, e encosta na garota perguntando por ele, mas Ryo fica meio sem graça com todo aquele toque físico, e diz que o gato dela está conversando com o gerente, que por sinal está muito feliz com a presença de Yuki em seu estabelecimento, e vendo isso Saku pede desculpas, afinal
final, o gerente só colocou comida de gato em um mercado por conta dela, mas Ryu diz para ela não se preocupar, afinal, os clientes adoram quando Yuki está lá, e isso a deixa aliviada, mas ainda assim, Saku fica na dúvida sobre o quanto sabe a respeito do seu próprio gato, pois ele criou laços com os moradores locais sem que ela ao menos soubesse. E bem, ela decide falar com ele, mas Ryu pede para ela ficar longe das vistas deles por enquanto, pois a garota teme que o gerente saiba mais coisas sobre Yuki, porém a conversa acaba e Saku vai até ele avisar que esqueceu sua carteira, mas o gato não era besta, ele estava usando um cartão de crédito, pois ficou sabendo do novo programa de recompensas com pontos do mercado, e Saku se assusta ainda mais com o tanto que descobriu sobre o seu gato em um só dia. E no caminho de volta, ela comenta com Yuki que ficou preocupada com ele por achar que ele estivesse doente, e como não existe veterinário que conseguiria examiná-lo, Saku estava sem saber o que fazer, e ela questiona o que farão quando ele de fato adoecer. Então Yuki aponta para uma clínica veterinária normal, e Saku diz que lá eles cuidam de animais normais, e revela que só levou ele lá há muito tempo porque ele ainda era um filhote. E bem, Yuki volta a se lembrar de quando foi achado por ela, e comenta sobre ter notado algo estranho desde aquela época. No caso, ele havia tido a sua primeira impressão sobre Saku, que era uma humana completamente desorganizada e que sempre dormia no lixo, por conta da preguiça ser mais forte. Então ele acorda, mesmo sendo filhote, e reflete que uma pessoa como ela não consegue viver muito, portanto começa a cogitar que deveria procurar outro lugar para morar. E quando ela sai, a garota esquece de fechar a porta, e aquele flash de luz era a esperança de Yuki para sair daquele local deplorável. Mas quando ele estava para sair, ele nota que há uma senhora levando seu lixo para algum lugar, e logo ele percebe que aquele era o dia do lixo, e decide que irá cuidar da casa dela, para compensar toda sua gentileza em salvá-lo. E após levar o primeiro saco de lixo, ele volta para casa, e nota a senhora na porta, e assim Yuki descobre, através da senhora que a sua humana se chama Saku, e além disso ele descobre que a vizinha dela é bem curiosa. E bem, a senhora fecha a porta para ela, e Yuki se vira de costas, e aproveita isso para ir embora de uma vez, mas em seguida ele se lembra de toda a sua convivência com ela, e se lembra de quando a conheceu, e isso faz ele entrar no apartamento nos últimos segundos antes da senhora fechar a porta, mas ele fica confuso, pois ao se lembrar do rosto dela, o seu corpo se moveu sozinho até lá, e Yuki se dá conta de que aquele apartamento já virou a sua casa, só que ainda assim, ele não poderá continuar vivendo nas mesmas condições de sua dona, e isso dá para ele a força de vontade necessária para mudar aquela situação com suas próprias patas, e nisso ela retorna ao seu trabalho, trazendo comida para ele, e Yuki diz para si mesmo que o seu primeiro obstáculo é aprender a abrir a porta. E a vizinha, ao cuidar de Dai, aquela gatinha salva por eles outro dia, ela a veste como a rainha, mas ao se olhar no espelho, a gata acha aquela roupa ridícula e a rasga, mas ao olhar o avental dela, a gata pula nele, pois se lembra que Yuki usa um desses, e após isso, ela começa a tentar andar em duas patas, assim como seu gato de referência. Nisso, a vizinha grava ela e posta nas redes sociais. E no dia seguinte, Yuri comenta com Saku sobre aquele vídeo, pois ele está bombando nas redes, e Saku fica aliviada de que aquela não era uma gravação do Yuki. Enquanto isso, ele brinca com Yumi no parque, e a garota dá a ele um chaveiro que ganhou no show da Izumi e Sia, e ela se questiona do porquê a coelhinha do mar será a idol preferida dele, e ele se lembra que ela é a cozinheira do grupo, então já logo bate uma conexão com ela. E bem, Yumi pergunta se ele gostaria de ver uma gravação do show, pois ela gravou, e lá está a idol favorita de Yuki, ensinando as crianças a fazerem bolinho de arroz, e ela explica para suas amigas que escolheu o bolinho de arroz para ensinar por conta de ser fácil de fazê-lo, e ela começa a ensinar enquanto encoraja a todos que consigam fazer também. Isso lembra Yuki de quando ele era um filhote, pois ele já fazia essa receita mesmo sendo muito pequeno. E bem, no dia seguinte, Saku acorda e pede para Yuki colocar o programa que estavam assistindo no dia anterior, e assim eles terminam o final de semana. E quando ela volta ao trabalho, Saku comenta com sua amiga que já até se esqueceu de como fala japonês direito, por conta de viver muito tempo sem falar com ninguém. Então o Shiro sugere que ela vá para uma festa de solteiros, para que não acabe se esquecendo como se fala de uma vez. Porém, Saku diz que não é para tanto, pois ela ainda sabe falar, mas a sua amiga diz que ela mora sozinha, portanto, não teria como falar com ninguém. E com isso, ela a zoa, dizendo que ela anda falando muito com seu gato, e diz para ela tomar cuidado para não enlouquecer de vez. E bem, ela volta para casa e se lembra sobre o Shiro ter dito que ela poderia usar a inteligência artificial para conversar, e ela até tenta, mas decide deixar para lá, e pega um jogo de carta para jogar com Yuki, e após ensinar como o jogo funciona, ela toma uma lavada dele, mas como não era o bastante, ela pede para jogarem de novo, mas toma outra surra, e com isso ela decide ir comprar um outro jogo, porém isso não ajuda muito, e Saku tenta se convencer de que o exercício do jogo ajudou o seu cérebro, mesmo que ela tenha perdido toda.
Só que em seguida ela desaba e começa a se lamentar e pede para Yuki cuidar dela caso ela fique caduca com tão pouca idade. E bem, ela comenta sobre estar desaprendendo a falar o seu próprio idioma e isso preocupa Yuki, pois isso atrapalharia em seu trabalho. Então ele pega todas as cartas e coloca na mesa para forçá-la a exercitar o seu cérebro. E após isso, ele aumentou o peixe em suas refeições. E bem, no dia seguinte, Saki e Oshiro tentam tranquilizar a Yuri por conta dela ter cometido um erro leve na entrega de um formulário, mas Sako diz que elas já conseguiram arrumar antes de enviá-lo. E Oshiro diz que adorou ter tido a chance de ver a novata competente chorando, mas Sako tenta consolá-la com comida, e consegue, porém o mérito é todo de Yuki. E bem, Oshiro pede para experimentar a marmita dela também, e ela fica encantada com a comida dela. Nisso as duas pedem para Sako ensinar elas a fazer, e ela fica em choque, sem saber o que falar, pois iria acabar entregando toda a verdade. Então ela volta para casa, e Sako pede para ele lhe ensinar a cozinhar, para que assim ela não precise ficar mais mentindo que cozinha bem. Então Yuki decide ensiná-la a fazer um omelete, só que ela não acompanha os seus movimentos e fica lá toda perdida. E nisso ela explica para seus colegas como fazer o omelete, só que explica do jeito que ela entendeu, ou seja, as garotas também ficam perdidas tanto quanto Sako. E bem, um outro flashback do passado de Yuki se inicia, e ele já sabia que era um gato diferenciado, pois ele levava o lixo de sua dona para fora. Então ele nota que a sua dona continua dormindo no canto da porta, mesmo tendo espaço na casa toda agora. Então ele volta a jogar o lixo fora e tenta se apressar, para não dar de cara com o proprietário do prédio, mas ele acaba chegando tarde demais e dá de cara com o velho. Então o velho varre ele para fora, mas Yuki pega a vassoura dele e rosna em um tom de desafio. Porém, ao pegar o lixo dele, o velhote se dá conta que dessa vez Yuki separou o lixo certo. Ele por sua vez pensa que aprendeu algo após precisar lidar com a sua humana inútil e esse velho chato. E ele então aprendeu que não é um gato idiota e muito menos um gato normal. Então o velhote o pega para lhe dar um banho, pois viu que ele está muito sujo. E aparece sessão de tortura e Yuki volta para casa e analisa que já limpou toda a área, mas ainda assim a sua humana não aparenta evoluir em nada. E bem, Sako começa a espirrar após chegar e Yuki se preocupa, então já providencia um cobertor para ela. Nisso ela o pega e diz que ele é quentinho.